Saudações a todas e todos, eu sou Rodrigo Chia, nós estamos aqui com mais uma conversa do Observatório Social de Brasília com candidatos do Distrito Federal. Hoje nós estamos recebendo a Ana Prestes, que é candidata à Câmara Federal, e o Juan Richelli, que é candidato à CLDF. Eu quero, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a vocês e já queria propor um primeiro tema para a gente conversar um pouco. Lá no Observatório, nós sempre ressaltamos a importância do envolvimento do cidadão na gestão pública. A gente tem, infelizmente, um pouco aquela ideia de que vamos eleger heróis, né? Sejam de esquerda, direita, progressistas, conservadores, mas heróis que vão assumir toda a responsabilidade de conduzir, né, a coisa pública, e esquece um pouco que existe também um papel do cidadão de se envolver, de ocupar os espaços. Nós temos muitos espaços institucionais de participação, né, conselhos, audiências públicas, muitas ferramentas. E eu queria saber de vocês, para começar a nossa conversa, o que vocês pensam disso, né? Se vocês têm alguma história de envolvimento com esse tipo de mobilização ou com esses instrumentos que eu mencionei, e passasse essa mensagem, né? Como é que vocês enxergam esse aspecto da participação das pessoas na gestão pública? Vamos começar pela Ana. Com certeza. Obrigada, Gia. Muito bom estar aqui com o Juan, estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade. Para a nossa candidatura, é muito importante o tema da participação social, o tema do controle social, da participação da cidadania. Eu posso dizer que durante a minha formação mesmo, esse foi um tema muito importante para mim. Eu sou da área das ciências sociais, então eu fiz ciências sociais, eu tenho mestrado e doutorado na ciência política e trabalhei ao longo da minha formação, graduação e pós-graduação, com temas justamente sobre participação política e participação social. Primeiro, como uma participação, eu fiz minha formação em Belo Horizonte, na UFMG, a gente estudava os orçamentos participativos, estudava os orçamentos participativos de Porto Alegre, ali no início dos anos 2000, e também de Belo Horizonte. Mais tarde eu avancei para uma área internacional, meu tema de estudos foi o Fórum Social Mundial. E o Fórum Social Mundial foi uma experiência de uma participação social em nível planetário, digamos assim, em nível global. Então nós eu estudava como eram feitas as contracúpulas, né, que até hoje tem, né, quando tem um G8, quando tem um G20, quando tem uma reunião da ONU, sempre tem as contracúpulas, que é o que? A sociedade civil organizada para colocar a sua opinião. Inclusive o Fórum Social Mundial chegou até ser um momento considerado um anti-Davos, né? Você tinha o Davos, que era o Fórum Econômico Mundial, e tinha o Fórum Social Mundial com uma agenda, que eu falo que é uma agenda que veio marcar o século XXI, que é uma agenda climática, é uma agenda da pauta das mulheres, da pauta indígena, é uma agenda que é uma agenda diferente do século XX, digamos assim. E com essa carga muito forte de que a cidadania tenha acesso à participação política para além do momento eleitoral. E o que nós tivemos no último período foi um revés muito grande desse processo. Então, com esse governo que está aí, nós tivemos destruição de conselhos importantíssimos, como o Conselho da Cidade, vários outros conselhos que têm uma atuação ao longo do tempo, tiveram uma atuação ao longo do tempo muito importante para pautar, organizar, fiscalizar, deliberar sobre políticas públicas. Você tem alguns conselhos, como o Conselho Nacional de Saúde, que sobrevivem, mas pela força da lei, pela força com que eles foram constituídos lá na Constituição de 88. Então, eu acho que uma coisa que é importantíssima para nós, resgatar o espaço da cidadania através das conferências e dos conselhos, resgatar os nossos conselhos. Eu falo muito do Conselho da Cidade, porque foi um conselho que eu acompanhei de perto, e para mim ele é tão importante porque ele cuida de toda a questão urbana, né? Ele olha para a questão da moradia, para a questão do saneamento, e você não ter essa conexão cidade, estado, federação, através da participação social, é um grande prejuízo para o Brasil. Só para terminar essa minha primeira exposição, para a gente ter uma ideia, eu digo que nós vivemos um processo ainda decorrente de um golpe que foi dado ali em 2016, o momento que para mim, e aí eu acho que entrou muito o olhar da socióloga, da cientista política, até mais do que da militante política, aquele momento em que no governo Dilma se tenta aprovar um decreto, né, o decreto da participação social, ali foi um dos momentos cruciais para a organização daquela oposição para derrubada
da presidenta Dilma. Eu lembro que naquela época brincavam até, a Dilma está querendo instalar os sovietes, ou seja, eles estavam querendo fazer uma alusão ao socialismo, a uma experiência que houve na União Soviética, lá atrás, a Revolução Russa, de que era o que era a participação popular, trabalhadores, campos, cidade, observando como manejar o poder. Então, tudo se trata disso. Como comandar e manejar o poder? Está nas mãos de quem? Será que tem que estar só nas mãos do executivo, né, do judiciário e do parlamento, mas dissociado da participação da social e da cidadania? Eu acho que não. Então, a nossa visão é justamente o contrário, de que é preciso fortalecer a cidadania e a participação e o controle social sobre o poder. Maravilha, fica até difícil falar depois dessa explanação maravilhosa da Ana. Então, eu sou morador do Gama e a minha base de construção política, social, ela é basicamente comunitária. Eu costumo dizer para as pessoas que a política comunitária, que é aquela de bairro, embora as eleições ocorram a cada 4 anos, a política ocorre todos os dias da nossa vida. Quando você está conversando com um vizinho sobre um problema do bairro, quando tem uma reunião do Conselho de Cultura, Conselho de Segurança, Conselho de Saúde, nós temos todos esses conselhos constituídos na nossa cidade, isso é a política real acontecendo. E na comunidade, a política comunitária ela tem uma dinâmica diferente da macropolítica. Porque lá, por mais que as pessoas tenham embates e ideias políticas diferentes, elas convivem entre si. A gente se encontra na padaria, na feira, no supermercado, no barzinho com a família. Então a gente tem que ter uma relação mais fraterna no seio da comunidade, apesar das divergências políticas. E lá no Gama, eu faço parte de uma organização chamada Fórum Comunitário de Entidades do Gama, que é uma espécie de parlamento comunitário não institucionalizado. E toda vez que tem uma questão importante da comunidade a ser pautada, o Fórum Comunitário assume um certo protagonismo e atua junto com os outros conselhos que existem na cidade, que é o Conselho de Saúde, o Conselho de Segurança, Conselho de Cultura e outras entidades e movimentos. Só que no Distrito Federal, infelizmente, nós temos um problema que eu chamo de déficit democrático, que é um problema estrutural do nosso país. Se a gente pegar a história do Brasil, 500 anos de história, vamos colocar esse marco a partir de 1500. Teve a escravidão, 300 anos de escravidão, o Império, a República chegou em 1889 por meio de um golpe de Estado, é sempre bom ressaltar isso, 200 anos de independência, mas a República chegou com um golpe de Estado. E de lá para cá, tinha a política do café com leite, tinha uma forma elitista de se conduzir o Estado e a vida das pessoas. E se formos pegar a história do Brasil em perspectiva, ao longo dos últimos 100 anos, somente 5 presidentes da República conseguiram concluir os seus mandatos, porque sofremos golpes de Estado, intervenções. E eu costumo dizer que o Brasil ele não é um país democrático que sofreu alguns golpes ao longo de sua história. Na realidade, o Brasil é um país essencialmente golpista que viveu momentos democráticos. E da Constituição de 1988 para cá, até onde se sabe, é o maior período de democracia ininterrupta da nossa história, apesar dos contrapontos que possamos fazer no meio disso, da crise de 2016, que chamamos de golpe. Então, construir participação popular num país onde ele não foi projetado para isso, ele não foi projetado para a população participar. E a Constituição de 88, ela foi, na minha opinião, uma das primeiras tentativas em se consolidar isso, e a gente tem cambaleado nisso. E agora, voltando para o Distrito Federal, nós defendemos a participação popular no processo de escolha do administrador regional, porque nós achamos que isso provoca um déficit democrático em Brasília. Se você pegar a história de Brasília, de 1960 para cá, eram prefeitos que eram escolhidos pelo presidente da República durante certo período. Depois tinham governadores biônicos. Nós não tínhamos participação no Senado, na Câmara Legislativa. A primeira CLDF é de 1990, 1991. A gente só pôde eleger deputado federal em 1988. Então até mesmo Brasília está engateando nessa coisa da participação popular. E isso causa um problema para a gente. Por exemplo, não poder escolher o administrador regional. Porque o que ocorre hoje? Ocorre uma coisa que eu chamo de feudalismo distrital. Nós temos um sistema semi-feudal, porque o governador ele dá administração regional para um deputado ou uma figura política, aquele deputado, ele, em troca disso, vira base de apoio do governador na CLDF e aprova tudo o que ele passa, e a população se ferra nessa brincadeira, porque quando um político vira dono de uma administração regional, a administração regional vai ficar voltada para executar as emendas parlamentares daquele deputado, e todos os outros deputados que poderiam estar investindo na cidade, trazendo benefícios para a comunidade, não conseguem investir porque não vai ter acesso via administração regional, vão ter que acessar outros órgãos.
Então nós definimos a participação popular no processo de escolha do administrador regional para a comunidade poder escolher alguém dentre seus pares para isso. E também defendemos... Bom, deixa eu aproveitar o tema, desculpa te interromper. Sem nenhum problema. É porque esse tema das administrações regionais surgiu em outras conversas, é um tema que a gente traz também. A previsão da participação está, inclusive, na lei orgânica, na UDF, nunca foi concretizada. Mas o modelo de participação ainda é objeto de muitos debates, né? Existe uma oposição, por exemplo, à eleição direta, porque você correria o risco de eleger, para ser administrador regional, pessoas que são oposição ao governador. E aí não é uma questão de ser oposição ao governo, né? Seria uma questão de haver uma desarmonia interna. Sim. Por outro lado, tem todas essas questões que você colocou. Queria aproveitar para perguntar para os dois o que vocês pensam, você já falou um pouco, queria que você completasse, né? O que vocês pensam da participação popular na escolha do administrador regional e que modelo que vocês acham que contemplaria a participação, mas permitiria ao mesmo tempo o funcionamento, né, da gestão pública. Sim. E além dessa participação, que eu vou falar como eu acho que deveria ser, eu acho que na lei orgânica fala que tem que ter um conselho de moradores da cidade para meio que assessorar a administração regional. E nenhum governo, ao longo da história do Distrito Federal, cumpriu com essa determinação. Então nós temos que ter participação popular no processo de escolha, esse conselho constituído com as pessoas da própria comunidade, como eu acho que deveria ser. Eu acho que a eleição direta fica um pouco complicado, até porque a administração regional não tem autonomia financeira administrativa, ela é meio que uma autarquia, uma descentralização político-administrativa do governo do Distrito Federal. Então eu defendo que o modelo ideal seria uma lista tríplice, exigindo que as pessoas que se habilitassem, morassem na cidade, tivessem participação na comunidade e fosse reconhecido pela comunidade. Então a comunidade escolheria 3 nomes e o governador poderia, dentro da sua discricionariedade, escolher um deles. Eu acho que é o modelo que eu defendo isso. Então, eu considero isso também, que precisa haver algum tipo de controle social sobre o trabalho realizado, né, por cada administrador. Do jeito que está, é muito ruim, porque acaba indo pro rumo que o Juan falou mesmo, uma espécie de feudo, né, uma espécie de feudalismo e que você não consegue fazer... É isso, porque eu não quero ser repetitiva, mas você consegue fazer o controle, a fiscalização popular do que está sendo exercido ali. Fica uma caixa meio preta, né? Tanto é que é muito triste constatar que muitas vezes explodem aí fatos, né, muito ruins, de malversação, inclusive, de recursos e de implementação das políticas e completamente alheio à população. A população é pega, inclusive, de surpresa. Você percebe que não há realmente participação social. Eu fico pensando que o Distrito Federal, ele é relativamente jovem, obviamente, né, da sua criação para cá, mas que as regiões administrativas, elas estão se complexificando, elas estão cada vez mais complexas, cada uma vai ficando um universo em si cada vez mais complexo e que exige que você tenha uma democratização do processo de gestão desses espaços. E é preciso buscar essa saída, esse rumo. Como? Será uma lista tríplice? Vamos partir para um modelo estadual, como acontece nos estados, em que você vai eleger autonomamente ali liderança, mesmo que em contradição com o governador, mas que haja o mínimo de respeito e equalização dos papéis de cada um. Você precisa ter uma legislação adequada para isso, então a Câmara Legislativa também vai ter que se dedicar a observar isso a partir da lei orgânica e uma legislação complementar para que eu fico pensando o seguinte, quando há vontade política, você encontra soluções políticas. Se há vontade política de democratização, de ampliação, aumento do controle social, implementação dos conselhos, eu sou uma grande defensora de conselhos, eu acho que os conselhos eles funcionam sempre, tem que funcionar, seja o conselho escolar, dos menores conselhos aos maiores, que eu já citei aqui, né? O Conselho Nacional de Saúde, o Conselho da Cidade. Então, como que você busca de fato, uma socialização, uma repartição das responsabilidades para que a população, inclusive, ela se engaje mais. E é uma coisa que a gente percebe na eleição, né, Juan? Não sei você, mas andando pelo Distrito Federal, fazendo campanha, é uma das maiores demandas que a gente encontra nas cidades, nas regiões administrativas. Então, inclusive, há uma certa distorção, que aí eu vou entrar aqui com um pouco de uma análise, não sei se o Juan concorda.
há uma certa distorção. Por exemplo, às vezes a gente vai em alguns lugares e a gente percebe o seguinte, a pessoa fala assim, a gente tem que ter um deputado daqui. É um deputado do Gama, é um deputado aqui da Ceilândia. Mas, na verdade, o que as pessoas estão falando é outra coisa, né? Eu acho que ela está falando que ela não tem esse acesso, essa representação próxima, que eu acho que às vezes não é o deputado. Não é, porque se a gente, não tem como a gente ter um deputado de cada uma, né, das 33 regiões administrativas. Então eu fico sempre percebendo isso quando as pessoas partem para esse argumento. Não, a gente tem que eleger um deputado, tem que ser daqui. Várias vezes que eu vou, às vezes eu vou ao Gama, ou vou, final de semana eu estive na Vila Telebrasília, a gente vai andando, né? E aí as pessoas perguntam, mas você é daqui? Porque a gente quer alguém daqui. Mas eu fico pensando, até como cientista político e sociólogo, eu acho que elas estão falando disso, mas de uma outra coisa também. É daquela figura mais próxima, como talvez um prefeito na cidade, ou uma Câmara de Vereadores, como a gente tem nas cidades, né, que poderia ser um conselho. Então, acho que a gente precisa buscar soluções para isso. Muito bem. A gente falou aqui, já falou um pouquinho de instrumentos formais de participação. Vocês são candidatos ao Legislativo, a Ana à Câmara dos Deputados e o Juan à Câmara Legislativa. E existem alguns instrumentos voltados especificamente para o Legislativo. O Observatório Social de Brasília teve uma experiência recente com a Iniciativa Popular Legislativa, que é um instrumento que tem previsão constitucional, né, e também na lei orgânica do DF, que permite a uma parte da população, né, um grupo, se organizar e apresentar um projeto de lei, o que seria uma atribuição tipicamente, né, do parlamentar, do deputado. Existem também outras iniciativas, existem iniciativas, por exemplo, da população poder participar da indicação de algumas autoridades que cabem ao Legislativo, como o Tribunal de Contas, né? Eu queria saber o que vocês pensam disso, sob a seguinte ótica. É muito comum que políticos defendam como uma ideia abstrata, porque é simpático, né? Defender a participação, defender mais envolvimento. Mas quando você apresenta efetivamente, quando você tenta exercer efetivamente esse direito, essa foi a experiência que nós tivemos, né, com esse projeto de lei, há uma resistência muito forte, porque aí alguns se sentem ameaçados ali, dizem até claramente isso, que é uma forma de tirar o poder, né, de invadir, seria uma forma de invadir, de tomar um pouco ali da competência do parlamentar, que é democraticamente eleito, sem dúvida. Queria saber de vocês, assim, o que vocês pensam desses instrumentos, se vocês pretendem adotar ou incentivar, né, esses instrumentos ou qualquer outro. E queria, eu sei que é muita coisa já, mas que vocês abordassem também a questão das audiências públicas, que também é um instrumento de participação muito comum no Legislativo, né? Uhum. Vamos começar pelo Juan agora? Então, se a gente for pegar historicamente, desde a Constituição de 88 para cá, quantas leis de iniciativa popular vocês lembram de terem sido? Eu lembro que a lei da ficha limpa foi uma, teve a lei lá que a Glória Pérez transformou lá para crimes hediondos, tal. Temos pouquíssima legislação com participação popular direta. E isso é porque, na minha visão, existe um conflito entre essa ideia de democracia participativa e democracia representativa. Então, quando a população ela se torna mais ativa e pleiteia um modo mais participativo, onde ela participa diretamente, quem é mais partidário desse modo representativo, ele se sente ameaçado, porque ele deixa de ser o porta-voz do povo e tal. Então, realmente há um certo temor desse empoderamento da população por parte de algumas pessoas. E muitas vezes essas ideias são brecadas. Tem até uma iniciativa lá no site do Senado, da Câmara, que se uma certa proposta alcançar uma certa quantidade de assinaturas, é digital, você faz pelo celular. Eles são obrigados a debater aquela proposta. Mas eu não me lembro de nenhuma dessas propostas que foram aprovadas, conseguiram essa certa quantidade de apoio popular virtual, serem debatidas de fato. E eu também acho que é muito burocrático a quantidade de requisitos para se conseguir ter acesso a uma lei de iniciativa popular. Exige uma quantidade alta de assinaturas da população, exige uma porcentagem por zona eleitoral, tem uma série de requisitos e isso dificulta que esse mecanismo seja utilizado. E eu acho que isso não é por acaso, isso é proposital. Então, caso eu seja eleito, eu vou defender que se
retire um pouco essas dificuldades, se torne menos complexo e burocrático a população poder participar de forma direta. Eu também acho que deveria ter mais plebiscitos e referendos para discutir questões sensíveis. Por exemplo, a gente teve uma reforma da Previdência que ferrou a classe trabalhadora, que ferrou a população. É uma coisa que diz respeito ao nosso futuro como país. A população não foi chamada para participar. E, em contrapartida, os lobbies das pessoas que defendiam aquilo estavam lá no Congresso. Eles têm condições de ter uma pessoa para estar lá fazendo lobby o tempo inteiro. A população não tem. Em relação às audiências públicas, eu tenho uma experiência, eu posso me gabar disso, de participação em audiências públicas. Só que eu acho lamentável, porque é um formato que a população, como ocorre lá no Gama, por exemplo, temos uma pauta para discutir sobre saúde. Não se prepara a população para participar da audiência pública. Mandam um monte de pessoas com uma fala técnica para falar daquilo, a população não compreende o que está sendo dito. Algumas pessoas vão lá desabafar. É meio que uma sessão do descarrego, a forma que as audiências públicas hoje. E lá no Gama a gente tem adotado uma prática que, por exemplo, eu atuo muito na pauta ambiental. A gente costuma fazer um seminário preparatório para a comunidade antes da audiência pública. A gente se reúne antes da audiência pública, a gente explica a história daquele tema que vai ser debatido, daquela pauta, explica as questões legais, a nossa perspectiva, e a população vai preparada para a audiência pública. A gente chega até mesmo a combinar as falas. Sei lá, tem 10 inscrições, a comunidade, olha, fulano, você vai abordar esse aspecto, você vai abordar esse, você vai abordar esse, e nós vamos bater nesse ponto. E nesse sentido, as audiências públicas têm sido bem sucedidas lá para a gente, só que, infelizmente, ela é consultiva, né? Ela não é deliberativa. A população pode falar o que quiser lá, o governo acata ou não. Eu queria falar o seguinte, até pegando o final da abordagem do Juan. A gente precisa também ter um trabalho de formação para a participação. A participação ela não se dá de forma espontânea. Se você não tiver uma formação dedicada para a população, dos mecanismos que ela... dos seus direitos, né, das leis, dos mecanismos de participação que ela tem, você fica nessa situação que a gente está hoje, em que a população ela percebe a política como um momento da eleição, basicamente. Tanto é que as pessoas, elas falam, chegou o momento da política, chegou a hora da política. A gente percebe isso quando a gente vai... Ou então fala assim, não, eu não gosto de política, eu não gosto da política. Mas é porque ela está recortando esse momento da eleição, em que a política ela fica mais em evidência. Apesar de que nos últimos anos no Brasil, com todos os eventos que nós tivemos nesse último período, os temas e os debates sobre a política ficaram mais em voga, ficaram mais em alta. Então, eu penso que os próprios legislativos, as casas legislativas precisam trabalhar melhor essa formação. Eu sei que na Câmara dos Deputados, das Deputadas, onde eu trabalho, né, assessorando, agora não estou exonerada por conta da candidatura, mas tradicionalmente trabalho ali no Centro de Formação da Câmara. A gente tem um programa que chama Missão Pedagógica no Parlamento, em que nós vamos para as escolas, lá no Brasil inteiro, para formar professores, para que esses professores atuem em sala de aula, para que seria uma espécie de formação para a democracia, em termos muito genéricos. Mas é justamente para trabalhar na sala de aula, trabalhar com as crianças, com os adolescentes, com os jovens e com as famílias, com as comunidades, sobre todas as possibilidades da política institucional, inclusive. Então, eles são ensinados a acessar um site da Câmara, seja da sua Assembleia Legislativa, seja da Câmara dos Deputados, do Senado. É formação básica, de ensinar a entrar num link, no site, participar das enquetes. Eu sei que, acho que o Senado tem muita enquete, acho que a Câmara também tem bastante enquete. Participar dos plebiscitos, quando tem referentes, a ter a percepção de que existe possibilidade de leis de iniciativa popular. Na Câmara, por exemplo, na nossa Câmara dos Deputados Federal, você tem uma das comissões, que inclusive já trabalhei nela, é uma comissão só de legislação participativa, chama Comissão de Legislação Participativa, vocês devem conhecer, em que você absorve muito material, mas é muito conteúdo. E acontece uma coisa curiosa, os parlamentares, eles vão beber lá nessa fonte, sabia? Eles bebem, eles vão lá ver o que está vindo. E eles transformam em leis de autoria própria. E que poderia ser muito mais
compartilhado, até no sentido do que você falou. Há esse temor de que o meu espaço como parlamentar seja invadido, ou que eu seja menosprezado o meu trabalho como parlamentar. Então, falta, é uma questão de cultura geral também, é uma questão de formação para participação, é uma questão de valorização das audiências públicas. Eu acho que as audiências públicas, elas têm que corresponder ao que o nome diz, a audiência pública. É o momento de parar para escutar o que a comunidade e a sociedade diz. E eu concordo com o Juan, no sentido de que, 2 aspectos, ela tem que ser desburocratizada, então as pessoas têm que se sentir confortáveis e de estarem ali e de falar o que elas quiserem ali sobre aquele tema. Elas têm que ir aonde as pessoas estão, não podem, na minha opinião, acontecer somente dentro do espaço formal do legislativo, tem que ir nos lugares, tem que ir nas cidades, tem que ir nas regiões administrativas, para que também as pessoas se sintam mais à vontade, se sintam mais confortáveis de participarem. Precisa ter retorno também, precisa ter um retorno. Olha, foram feitas tema tal, vai ser votada a lei tal, foram realizadas 10 audiências públicas com esses convidados. Você tem que ter o retorno para a população, para ela se apropriar desse conteúdo. E eu acho, não sei se é pessimismo, mas eu acho que é um processo lento ainda, viu? E gradual, de formação para a democracia. Infelizmente, nós estamos sentindo os efeitos neste momento, dessa falta de investimento, de formação da nossa população para a democracia. Hoje, nós passamos nos últimos períodos e ainda passamos por riscos reais e concretos à nossa democracia, em que se nós tivéssemos um outro nível de consciência sobre o papel da democracia, o que significa esse processo de redemocratização desde os anos 80, o fato de a gente não ter uma justiça de transição adequada, todas essas questões eu acho que se refletem a partir dessa falta de investimento na formação para participação e aí nos mecanismos que podem ser acessados, usados, plebiscitos, referentes, audiências públicas, formação de conselhos, formações de comitês de controle. Você pode ter formação de comitês de controle para a implementação de determinadas leis, para a implementação de diferentes políticas públicas. Bom, eu queria agora trazer um tema que tem sido muito falado aí nos últimos meses, que é a questão do orçamento secreto, mas também a questão que ele traz por trás, que é a questão das emendas parlamentares, né? Esse é um instrumento que muita gente não conhece, né? Que é a possibilidade, na verdade, o direito que o parlamentar tem de decidir sobre a alocação de uma parte do orçamento, né? Aqui na CLDF são 22 milhões por ano por parlamentar. Na Câmara Legislativa varia, porque tem as emendas individuais, de bancada, as emendas do relator. Eu queria saber de vocês qual é a opinião de vocês sobre as emendas, porque é uma atribuição atípica, né, do parlamentar. Então, sobre essa possibilidade do parlamentar decidir sobre destinação de recursos públicos diretamente, né, e sobre essa prática, né, do que se convencionou chamar do orçamento secreto, em que a gente não sabe claramente quem está destinando, né, o recurso, para onde e por quê. Vamos começar com o inverter aqui. O orçamento secreto acho que o nome já depõe, né, contra o que é esse instrumento. E eu fico pensando que somente um ambiente criado como esse dos últimos anos, de risco mesmo à democracia e o oposto do que seria o secreto, que é o transparente, né, que é o evidente, o partilhado, é que propiciou a gente chegar nesse nível, chegar nesse lugar, porque ele é uma privatização, digamos assim, né, do processo político, do processo parlamentar, e um controle econômico do poder elevado assim, a muitas potências. Então, você acabou... Quem está ali hoje no controle, né? Eu considero que desde 2016, né, quem assumiu o controle do parlamento no Brasil, que é um grupo altamente fisiológico da política brasileira, que se chama aí Centrão, né, que a gente deu esse nome, a própria sociedade, a mídia, a imprensa deu esse nome de Centrão, mas que são
múltiplos partidos e os mais fisiológicos no sentido de um desprendimento ideológico, um desprendimento de projeto e uma visão da política com fins muito curtos, né, com finalidades muito imediatas, muito curtas para o benefício das suas próprias, dos seus próprios mandatos e dos seus micropoderes nas regiões. Então, acabou que eles, inclusive, na minha opinião, fizeram um sequestro desse governo que aí está, que foi um encontro nefasto, né, entre o que há de mais antidemocrático no nosso Brasil, que é esse governo que está aí, que inclusive ameaça uma militarização do nosso processo eleitoral, uma coisa que eu acho gravíssima, que é um outro ponto também, se vocês quiserem a gente pode abordar. Então foi esse encontro com o que há de mais fisiológico no parlamento, né, de partidos que têm pouco compromisso com qualquer nível de projeto ideológico básico, mínimo que seja de direita, seja de esquerda, e que acabam fazendo da política uma forma de reprodução dos seus próprios, vou até usar uma palavra do Juan, dos seus próprios feudos, né? Voltando até uma clássica leitura que a gente tem da República Velha, né? Do que representava a República Velha, como eram divididos os poderes, como era dividido o exercício do poder na República Velha. Então, eu penso que não dá para continuar, gente, esse tipo de manejo das emendas, como foi feito, e que aqui no Distrito Federal foi verificado, inclusive, recursos mobilizados para ir para outros estados, de forma comprovada, justamente por conta desse artifício, desse argumento, desse instrumento do orçamento secreto. Sobre as emendas, a minha percepção, inclusive trabalhando dentro do Congresso, como socióloga, como cientista política, é que nos últimos anos o estatuto das emendas parlamentares foram ganhando um nível muito mais elevado do que havia um certo tempo atrás. Você continua tendo um debate muito importante sobre o orçamento geral, né, o orçamento da União, que os parlamentares eles participam, mas a busca pelas emendas, eu acho que de uma certa forma, como elas acontecem hoje, elas desvirtuam até o papel do parlamento, de uma certa forma. Eles têm um peso muito grande, tem um desequilíbrio aí no peso com o qual elas estão sendo utilizadas. Nós tivemos mudanças importantes na destinação das emendas, né? Então a gente teve todo aquele processo das ONGs, né? Que as ONGs que podiam receber as emendas, agora não podem mais receber. Você deu mais poder no sentido do parlamentar, tem mais conexão direta com onde essa emenda vai ser aplicada. Isso tem os seus prós e os seus contras, na minha opinião. Porque era uma forma também de você executar o orçamento via sociedade civil organizada. Então, de certa forma, você perde isso, né? Você perdeu essa possibilidade. Então, você deu mais poder ao parlamentar. Então, fica uma disputa dentro das cidades, dentro dos estados. Esse hospital é do parlamentar tal. Aquela escola lá foi por causa do parlamentar. Na minha opinião, tem algo de ruim aí. Tem algo de ruim no sentido de associação das políticas muito a mandatos, às vezes individuais. Você tira o caráter da política, de como as coisas são construídas de forma coletiva, de forma partilhada, de como você toma decisões. É importante ter hospital, é importante ter escola. Você associa a determinados mandatos, e eu acho que isso é ruim para o controle social também. Isso é ruim para a participação da sociedade civil, isso é ruim até para os próprios parlamentares que veem a política de uma forma, não para os parlamentares que se beneficiam e que veem a política com essa finalidade, sim, mas com outros grupos de parlamentares no qual eu gosto de me encontrar, de estar, que vê a política como algo muito maior, e que valoriza a participação da sociedade civil, da cidadania, da população, que vê a política como uma oportunidade também de formação, eu acho que é muito ruim. Então, o orçamento secreto ele é basicamente, resumindo, a perda do controle do orçamento pelo Poder Executivo.
A gente vive um cenário político caótico há algum tempo já, e o presidente da República, como figura, como ente federativo, ele perdeu o controle do orçamento, basicamente. Esse grupo de deputados, eles têm mais poder para decidir e alocar recursos do que o presidente da República. E quem assumir a presidência da República após essa eleição vai ter que lidar com isso, com esse problema. Porque senão o presidente da República ele vira uma figura decorativa, sabe? Vira, sei lá, vai virar um chefe de Estado vai virar uma rainha da Inglaterra, vai reinar, mas não vai governar efetivamente. E eu acho que isso causa um desarranjo entre os três poderes, causa um desequilíbrio monstruoso o presidente da República não poder executar o orçamento da forma que ele quer e não dividir, ele praticamente passou essa atribuição para o poder legislativo. Agora trazendo aqui para o Distrito Federal. Gente, eu acho extremamente problemático a configuração de 22 milhões por deputado aqui no Distrito Federal. Eu vou pegar o Gama, que é a cidade que eu vivo, que eu atuo politicamente lá, a administração regional, ela é feudo de um deputado. Não vou falar o nome dele para não fazer propaganda, mas nós o conhecemos como coveiro de CPI, é um apelido carinhoso que nós temos lá na comunidade. E a administração regional é dele. Eu, acessando o portal da transparência, eu fui estudar os últimos 4 anos, eu até escrevi uma matéria sobre isso, como foi a execução de emendas parlamentares, porque as emendas elas voltam às vezes. O deputado ele coloca 1 milhão, por exemplo, no Cine Itapuã, a emenda não é executada, ela volta e ele tem que sugerir outra finalidade para aquilo. Então, a administração regional do Gama, por exemplo, ela de 2019 até aqui, ela só executou emendas parlamentares de um único deputado, que curiosamente é o deputado que é o dono da administração regional. Então as administrações regionais elas viram uma válvula de escape direto para a execução de emendas parlamentares de quem é o seu dono. E eu acho isso problemático. E outro aspecto também que eu vejo muito na educação, eu vejo que as escolas hoje estão lindas, estão maravilhosas. Assim, se chega numa escola pública hoje, pelo menos lá no Gama, é uma coisa linda de se ver. Infelizmente, eu estudei minha vida inteira em escola pública e as escolas eram um pouco deterioradas na minha época. Acho que eu estou sendo até generoso em colocar como um pouco. E com essa questão de emenda parlamentar, por um lado, as escolas foram reformadas. Mas, por outro lado, isso cria um problema porque cria um clientelismo entre a direção das escolas e o parlamentar. Aí os deputados ficam disputando para ver quem vai injetar mais emenda naquela escola. Tal. Aí ele coloca emenda na escola, aí tem uma reunião de pais no dia, aí o diretor tem que chamar o deputado para fazer uma fala. Eu acho isso nocivo. Se por um lado as escolas são reformadas, isso é lindo e maravilhoso, todo mundo quer que as escolas sejam lindas, maravilhosas e tenham estrutura, mas isso criou um clientelismo que eu acho nocivo a longo prazo. Então, assim, eu acho que como contraponto a essa ideia de emenda parlamentar, a gente tem que pautar com força a ideia de orçamento participativo. Sabe? É você levar a estrutura do Estado para aquela cidade, para aquela comunidade, e conversar. Olha, nós temos tantos milhões para executar aqui nessa cidade. Como vocês acham que esses recursos, para onde eles deveriam ir? Por exemplo, lá no Gama a gente não tem creche pública que atenda à demanda da população. E essa é uma pauta que a gente coloca na nossa campanha, universalização das creches, porque creche ela não é só acesso à educação de crianças, ela é possibilidade de trabalho para as mães, poderem deixar os filhos com tranquilidade no lugar para trabalhar, e diz respeito à autonomia dessas mulheres também, porque quando a mulher trabalha, tem acesso à sua própria renda, ela se torna menos vulnerável a relacionamentos abusivos e a outra série de situações. Então, eu acho que o contraponto às emendas parlamentares tem que ser o orçamento participativo, com participação da comunidade dizendo para onde aqueles recursos vão ir. Exatamente. Posso só complementar? Porque eu acho que o Juan ele falou uma palavra que me escapou. Era essa palavra que eu estava buscando. Clientelismo, né? Quando eu falei da individualização. Você fica com a escola do deputado tal, o hospital é do deputado outro. Isso é uma coisa, assim, absolutamente arcaica, né, na política, porque você cria justamente isso, uma associação das pessoas com aquele mandato, como se, assim, se não fosse aquele mandato, não teria uma escola. Então, isso é um desequilíbrio da execução das políticas públicas e da garantia do Estado aos direitos básicos, né, educação, saúde, as creches, como ele falou bem. Sim. Tem uma outra função dos parlamentares, né, que muitas vezes não é conhecida ou não é colocada em destaque, que é a função fiscalizatória, né? O parlamentar tem, né, por definição, essa função de acompanhar as políticas públicas,
avaliar as políticas públicas, eventualmente denunciar alguma irregularidade. E, na prática, o que a gente vê muito é quando o parlamentar é aliado do governo, ele dá, por assim dizer, uma aliviada. E quando ele é oposição, ele aperta mais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, do exercício dessa função, que acaba, às vezes, caindo no esquecimento. As pessoas falam muito da função legislativa, propriamente dita, né, de elaborar projetos de lei e tudo mais. Falasse um pouquinho dessa função e se é possível, né, o parlamentar, sem ingenuidade, e por um lado sem ingenuidade, por outro lado sem cinismo também, né, atuar nessa função, né, exercer essa função efetivamente, fazendo o acompanhamento, que é a sua atribuição legal. Vou começar pelo... Olha, essa função, infelizmente, hoje ela é inexistente. Pelo menos aqui na CLDF, porque basicamente só fiscaliza quem é oposição, quem é governo não está interessado em fiscalizar. Nós tivemos a CPI da pandemia, que foi enterrada no auge daquela crise do IGES, com a cúpula da saúde sendo presa, escândalos de corrupção, e um deputado, que é da base do governo, ele simplesmente retirou a assinatura e tirou a prioridade dessa CPI, e inventaram uma CPI da saúde, que queriam fiscalizar os atos de, sei lá, desde o ano 2000 até hoje, assim, criaram uma cortina de fumaça, essa CPI não andou, depois tentaram fazer a CPI do IGES para investigar especificamente o IGES, e não andou também, porque hoje na CLDF tem 24 deputados, somente 6 se posicionam como oposição ao governo do Distrito Federal, então o governo tem maioria. Se o governo tem maioria, não vai andar a CPI lá, se não for do interesse do governo. O pessoal fez uma CPI fica fazendo CPI para avaliar maus tratos de cachorro de animal, maus tratos dos animais. Mas isso é uma CPI que não afeta o governo em nada, não vai fiscalizar nada, vai analisar coisas que acontecem e tal. Então essa função fiscalizatória, infelizmente, ela é inexistente hoje. Mas existe um mecanismo de participação, a população pode propor CPIs. Eu sou trabalhador da CAESB há 12 anos, passei no concurso, eu tinha 18, e teve uma época no governo Hollenberg que nós conseguimos uma quantidade de assinaturas para termos a CPI da CAESB. Protocolamos na CLDF, engavetaram a CPI, sumiu, simplesmente sumiu. Então, assim, até mesmo quando a população tem a possibilidade de participar dessa fiscalização, é jogado para escanteio. E fora que a Ana falou uma coisa interessante lá atrás sobre a formação. Nós temos hoje mecanismos e ferramentas para pressionar, para fiscalizar, para questionar, mas isso não é acessível para a maior parte da população. A lei da transparência, eu acho que ela foi um avanço gigantesco como país, mas ainda é um instrumento pouco utilizado e pouco conhecido. Eu tenho lá o ESIC-DF, que é um portal que eu uso. Eu conheci por meio do Observatório Social, numa oficina assim, então eu não conhecia. Você faz uma pergunta para qualquer órgão do Estado ou ente, ele é obrigado a te responder no prazo de 30 dias. E se a resposta não for satisfatória, você entra com recurso, ele tem que responder, você vai recorrendo até ele responder o que você quiser. E a população não sabe disso. Então a gente tem que formar a população para usar essas ferramentas. Nós temos que... Isso empoderaria a população, a comunidade. Mas eu acho que é isso, olha, esse exercício fiscalizador do Poder Executivo, ele está totalmente deteriorado e distorcido no Brasil hoje. Então, se o cidadão quer que alguma coisa aconteça nesse sentido, ele mesmo tem que ir lá e fazer. Eu mesmo já entrei com algumas ações populares para algumas questões lá da minha comunidade, e as coisas só andam assim, na pressão, porque se eu depender de um deputado para fazer qualquer coisa hoje, não faz, se ele for base do governo. Eu quero voltar nessa questão da Lei de Acesso à Informação, mas antes vamos ouvir a Ana. A Lei da Transparência, a Lei de Acesso à Informação são ganhos da sociedade no último período, mas que ainda não são usados muito pouco. E aí eu acho o seguinte, eu não acho que não exista, como o Juan fala. Eu acho que sim, acho que existem parlamentares que inclusive fazem o serviço por muitos, assim, de fiscalizar, de ir atrás. Inclusive, que hoje é deputado e que eu apoio para governador esse ano aqui no Distrito Federal, que é o Leandro, é um desses, gente, que foi assim, ficou ali no pé no último período no governo, fiscalizando tudo, tentando emplacar CPIs, a CPI da Covid, e fez todo o levantamento do problema, por exemplo, dos CRAS que a gente tem hoje, que é
é notícia nacional com a situação dos CRAs hoje no Distrito Federal. Então, há essa questão. Você vai ter parlamentares da base governista que vão tentar evitar qualquer tipo de fiscalização real, ocorrência de CPIs e etc. E você vai ter aqueles que vão fazer o seu exercício. O que a gente precisa é tentar eleger o máximo de parlamentares comprometidos com o exercício da fiscalização também do executivo e do governo. E também precisa ter fortalecimento dos movimentos sociais, das organizações sociais, dos movimentos populares, porque os parlamentares, eles funcionam também muito sob pressão. Então você tem que ter pressão da sociedade em cima do parlamento e dos parlamentares para que eles também exerçam o seu papel de pressão sobre o executivo. Então, favorece a uma casta, né? Favorece a um grupo da política que você tenha uma sociedade calada, uma cidadania aplacada, né? Uma sociedade civil, os movimentos sociais pouco móveis, né? Pouco ativos. Então, você precisa ter... Aí também eu entro com essa coisa da formação. Talvez essa minha chave aí para a educação seja muito forte mesmo nas nossas propostas também. Tem que ter estímulo, tem que ter formação, tem que ter organização, movimento social, movimento popular, para fazer o seu papel também de pressão sobre o parlamento, pressão sobre o executivo, pressão sobre o parlamento, para que essas instituições fiscalizem como está sendo destinado o recurso público, como que ele está sendo implementado, como que estão sendo executadas as leis. Então, eu acredito nisso. Então, o Juan falou da Lei de Acesso à Informação, do ICIC, né? E acho que todos concordam que foi um grande avanço a lei, né? Na verdade, ela veio materializar um direito que já está desde a Constituição de 88, né? Mas no dia a dia do observatório a gente vê muito isso, eu acredito que os cidadãos vejam também, né? Ainda existe muita dificuldade, seja no executivo, que é quem é responsável, né, pela maioria das políticas públicas, então quem tem uma demanda maior, mas também no próprio legislativo, aqui na CLDF, por exemplo, até hoje não se tem um sistema específico, né, para fazer pedido de acesso à informação. Você registra, na verdade, é um formulário lá, que aí é encaminhado como se fosse um e-mail comum e uma pessoa tem que ir lá numerar e tudo mais. E muitas vezes não se obtém a resposta, que é o que é mais grave. A Lei de Acesso à Informação está completando 10 anos de vigência este ano, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, eu sei que muita coisa eu já entendi assim um pouco, né? Não falo muito de formação, por exemplo, mas queria que vocês falassem um pouquinho sobre a Lei de Acesso à Informação, como vocês poderiam fortalecer, né, esse direito, caso sejam eleitos, e em que pontos que a gente pode avançar, né? Não sei se talvez com uma atenção maior do Ministério Público, né, nos casos de descumprimento, ou com algum aperfeiçoamento legislativo, que seria a atribuição de vocês, caso eleitos. Queria ouvir um pouco vocês, como é que a gente pode avançar nisso? Eu começo, Ana. Vocês sabem. Vai lá, Ana, pode começar. Então, quando você está falando 10 anos, exatamente, eu lembro Isso. bem dessa época. E eu lembro que nessa época foi muito divulgado. Vocês lembram? Eu lembro que na minha lembrança foi muito divulgado. Gente, agora temos a Lei de Acesso à Informação, acesso e tal. E eu acho que isso se perdeu no tempo, né? Até porque a gente tem um processo aí de que quem está no poder hoje não quer fazer propaganda, obviamente, da Lei de Acesso à Informação. Aliás, pelo contrário, né? Usam do instrumento de sigilo, né? Querem colocar 100 anos de sigilo em muitas coisas que estão fazendo. Estão fazendo justamente o contrário da Lei do Acesso à Informação, que ela defende. Então, eu acho que isso. A gente tem que ter propaganda, divulgação. Acho que as pessoas precisam saber. Precisa entrar no ônibus, tá lá cartaz. Você sabia que existe uma lei de acesso à informação que você pode acessar e tal? Eu acho que é papel do poder público fazer essa divulgação para que as pessoas saibam que existe isso. Você precisa, acho que parte da sua pergunta é parte da resposta também, no sentido de que os nossos órgãos, né, uma Câmara Legislativa, eles precisam, outros órgãos do governo, do executivo, precisam aprimorar os seus mecanismos de resposta, né? Nós temos, assim,
depoimentos muito ruins de falta de cumprimento da lei do acesso à informação, que é uma das coisas mais avançadas do Brasil desse último período, né? Então, eu imagino que vocês do Observatório, não sei qual a opinião de vocês, mas eu imagino que sim, né? Que é um dos grandes instrumentos, não são eu imagino que, inclusive aqui na América Latina, na nossa América do Sul, são poucos países que têm instrumentos avançados como esse, e que são fruto de um período esse período mais sombrio que nós vivemos hoje, de ameaças e riscos à nossa democracia. Então, eu acho que tem que ter formação para as pessoas saberem, que eu já falei aqui, eu acho que tem que ter propaganda, tem que ter divulgação, comunicação e aprimoramento a partir dos órgãos isso que você falou, olha, você tem que estar claro no site da Câmara Legislativa, por exemplo, acesse aqui, Lei de Acesso à Informação, acesse aqui o que você quer saber, etc. Você tem que ter esse acolhimento para a população, para ela acessar esse instrumento. A gente está aqui para ouvir vocês, mas só porque você mencionou, né, da experiência que a gente tem no Observatório, a Lei de Acesso à Informação permite não só o acesso à informação propriamente dito, né, que é o cidadão acessar tudo, né, porque a regra é que tudo é público, né, alguns casos muito específicos podem ser mantidos em sigilo, mas também de mostrar seja para o parlamentar, seja para o executivo, para um secretário, que você está acompanhando. Né? Essa sensação que ele tem de que alguém está observando, de que alguém está acompanhando, já ajuda muito a desincentivar algumas práticas e incentivar uma responsividade maior, né, do agente público ao cidadão. Mas, Juan, o que você diz? A minha experiência com a Lei de Acesso à Informação, ela é mais ou menos dessa época, 10 anos, acho que eu tinha 21 anos, eu estava na faculdade e tal. Eu lembro que eu participei de uma oficina do Observatório Social, acho que foi lá no porão do Cebinho, eu não lembro quem foi que deu a oficina. Na época a gente estava construindo um movimento social no Gama chamado Gama em Movimento, que era para dialogar com a população e o Estado a questão da implantação do BRT. E eu conheci o ESIC, esse portal maravilhoso. Eu não me lembro qual foi a pessoa, mas foi do Observatório Social, eu lembro disso. Eu comecei a usar isso exaustivamente, essa ferramenta, para questionar. Algumas vezes eu não obtive resposta, né? De você questionar, o órgão não responder. Aí eu descobri que existia outro mecanismo. Então, assim, quando eu não tinha resposta lá, eu usava a ouvidoria e falava, olha, o órgão tal está descumprindo. Mas quem é que sabe disso? Quantas pessoas sabem que você pode acessar outra ferramenta para exigir que aquela ferramenta cumpra com o seu papel? Também tem o portal da transparência, que eu acho maravilhoso. Lá você acessa tudo, basicamente, o salário do servidor público. Isso causou muita polêmica na época, porque tem pessoas que até hoje não gostam que saibam quanto elas recebem. Eu acho que foi muito benéfico, assim. Só que, é como a gente estava discutindo aqui, é uma coisa que não foi popularizada. E nós temos que pensar em mecanismos de fazer a Lei de Acesso à Informação pegar, a população adotar isso. Que seja para questionar por que a árvore em frente à minha casa foi cortada. Então, assim, eu tenho pessoas lá na comunidade, eu acho curioso, assim, que a gente atua na comunidade, as pessoas... Teve um dia que me ligaram, um vizinho de outra quadra me ligou porque a vizinha estava cortando a árvore em frente à casa dele. Eu tive que conversar para mediar uma briga de vizinho e tal. Outra vez cortaram direto, os moradores da quadra entraram em contato comigo. Eu peguei, peraí, vamos ver o que aconteceu. Eu fiz uma pergunta, os moradores da quadra tal estão perguntando por que a árvore foi cortada. Eles tiveram que responder por que cortaram a árvore. Peguei a resposta, dei para os moradores da quadra, eles ficaram felizes da vida só em ter uma resposta para uma pergunta aparentemente boba, assim, para algumas pessoas. E lá no Gama a gente tem um projeto chamado Oficina Cidadã, onde a gente ensina as lideranças comunitárias a como utilizar essas ferramentas, como usar o ESIC, como utilizar o portal da ouvidoria, como acessar o portal da transparência, como fazer uma ação popular. Tem outra ferramenta também que é pouco conhecida, que é o consumidor.gov, eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar. Às vezes eu indico aquilo para as pessoas, eles resolvem, você não tem que ficar 3 horas no telefone conversando com a atendente, você só escreve um textinho, explica o problema, manda um print e resolve tudo. Então a gente tem algumas ferramentas hoje que são maravilhosas, só que temos que popularizar essas ferramentas. Eu acho que essas soluções da Ana, mas eu acho que também eu acho que um projeto interessante seria ter algo voltado para as escolas, para o ensino médio, assim, que os jovens eles estão entrando para a universidade, vão atuar em outros campos.
acho que tinha que ter um foco direcionado para a juventude que está saindo do ensino médio, porque eles reproduzem, sabe? A juventude, você ensina um jovem uma coisa, ele transmite aquilo para 10 pessoas, eles são ótimos propagadores desse tipo de ideia. Muito bem, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, Ana, Juan, e deixar um espaço, né, para vocês concluírem, mandar uma mensagem final, seja dentro dos temas que a gente está discutindo, ou qualquer outro tema que vocês achem relevante. Vou começar pela Ana. Eu quero agradecer muito, Chia, nosso mediador, e Juan, e todo mundo que vai nos acompanhar, está nos acompanhando, vai nos acompanhar nesse debate. Dizer que eu sou Ana Prestes, né? Já falei aqui um pouquinho, sou socióloga, sou cientista política, estou candidata a deputada federal pelo Distrito Federal. Esses temas são centrais na minha trajetória e, consequentemente, na minha candidatura, assim como no meu partido também, que é um partido que prima pelo coletivo, pelo social, pela participação, pela construção das soluções para a nossa sociedade. Então, participação social, orçamento participativo, que o Juan também falou aqui, formação para a cidadania, formação para a participação, fortalecimento dos conselhos, são temas muito caros para nós. Então, por isso a gente fica muito agradecido da oportunidade de estar aqui hoje. Eu queria começar agradecendo a professora Yolanda, lá do Gama, que ela é uma das maiores entusiastas do Observatório Social. Todo e qualquer debate que a gente faz, gente, Observatório Social, ela é uma garota propaganda de vocês lá na nossa comunidade, uma pessoa maravilhosa, professora Yolanda. Eu queria agradecer pela oportunidade, pela Ana, estar aqui, por esse debate maravilhoso que nós fizemos, pela possibilidade de estar aqui. E eu gostaria de falar que a democracia ela é uma construção, sabe? A gente, como humanidade, como espécie, estamos construindo isso desde a Grécia Antiga. Então nós cometemos vários erros e alguns acertos ao longo desse processo. E vamos errar muito antes da gente chegar no modelo ideal. E lembrando que às vezes o modelo ideal de democracia para um povo não serve para outro povo. Então eu acho que a democracia ela é um exercício que a gente vai construindo de acordo com a nossa identidade, de acordo com as nossas características. É um equívoco a gente tentar importar modelos institucionais de civilização de outras localidades do globo, principalmente Europa e Estados Unidos, para nós aqui, porque a nossa história é outra. Nós somos o Brasil, nós estamos na América Latina, uma das regiões mais sacaneadas na história do planeta. Todas as nossas tentativas de construir algo nosso, com a nossa cara, com a nossa identidade de maneira autônoma, foram sabotadas ao longo da história e seguem sendo sabotadas. Então, nós temos uma luta pela frente, nós somos herdeiros de um país que foi construído numa base escravocrata, machista e da forma mais retrógrada e atrasada que se pode imaginar. Então nós temos um longo passado pela frente, sabe? Que nós temos que desconstruir para que nós possamos olhar para o futuro. Então, em menos de uma semana é a eleição, eu espero que a gente consiga melhorar a qualidade dos nossos parlamentos, dos nossos executivos, e que nós possamos melhorar os mecanismos de participação popular, de transparência, porque a transparência ela é a principal inimiga da corrupção, e é por isso que algumas pessoas advogam e militam politicamente contra ela. Meu nome é Juan Richelli, eu tenho 31 anos, eu sou advogado, músico, poeta e ambientalista e sou morador do Gama. Muito obrigado. Bom, quero agradecer de novo a Ana Prestes, ao Juan Richelli, e convidar você que está assistindo a conferir as conversas anteriores com outros candidatos. Nós ouvimos candidatos de 10 partidos, de todas as inclinações ideológicas, e o nosso objetivo é destacar a importância desses temas da transparência, do controle social, da participação, para garantir a todos os cidadãos, né, uma vida melhor, serviços públicos melhores, que possam vencer, né, as dificuldades e avançar e se desenvolver. Saudações a todos e até a próxima. Obrigado.